Olá, bom dia. Bom dia, tudo bem com vocês? Eu só acho que a gente podia acordar com um filtro desse no espelho já, né? Porque a gente fica muito linda com esses filtros de Instagram. Não se iludam, eu não tô bonita assim, tá? Essa hora da manhã fica difícil. Mas é o seguinte, gente. Eu vim aqui para falar com vocês sobre um aspecto que eu tenho... Oi, filha. Que eu tenho pensado aí ultimamente, tá? Primeira coisa, assim, vocês viram que eu fiz um post aí falando sobre o efeito colateral da vacina de Oxford, que fez com que os estudos fossem interrompidos. Veja bem, agora a gente já sabe que o efeito colateral encontrado, tá, que a princípio, né, não tem certeza que foi da vacina, tudo isso está sendo estudado, foi uma coisa que a gente chama de mielite transversa. A mielite transversa é um processo autoimune que pode ser desencadeado após uma infecção viral e acomete a medula espinhal. Toda vez que eu tenho um processo inflamatório que acomete um tecido neurológico e especificamente a medula, dependendo do nível que esse processo inflamatório acontecer, da intensidade, do desgaste oxidativo que ocorrer a partir deste processo inflamatório, eu posso ter sequelas muito graves, tá? Desde uma parestesia, ou seja, uma sensação de formigamento no membro, ou uma diminuição da força, que a gente chama de paresia. Então, eu posso ter uma paresia, como eu posso até desenvolver uma coisa que a gente chama de paraplegia, ou seja, eu perco os movimentos no metade do meu corpo, por exemplo, ou uma tetraplegia, quando o acometimento é bem alto, que pega a medula cervical. Então, uma mielite transversa é uma coisa bem grave, tá? Então, existe um potencial muito grande que esta mielite transversa ou essa reação autoimune venha após uma infecção viral. Como nós estamos estudando uma vacina de vírus, por que não, já que essa pessoa estava dentro dos testes, essa pessoa pode ter tido isso como uma reação adversa à vacina. E isto é muito, muito grave. O que eu tenho falado para vocês em relação à vacina, e eu quero deixar muito claro aqui, é que eu não sou anti-vacina. Inclusive, minhas filhas e eu mesma, nós somos vacinadas de uma série de vacinas, tá? Só que existem vacinas que a gente já tem alguns estudos, alguns indícios que existem efeitos colaterais que não são raros e que são potencialmente graves, tá? Em algumas vacinas, não são em todas. Recentemente, eu fiz uma visita, meio uma visita técnica mesmo, dentro de uma indústria que é uma indústria farmacêutica, mas que tem um lado que envolve suplementos e vitaminas. Eu fui conhecer as instalações dessa fábrica. E conversando com o pessoal do setor técnico da fábrica, eu visitei, inclusive, o centro de desenvolvimento deles. E vocês não têm ideia o que é para desenvolver uma fórmula farmacêutica, uma fórmula até de suplemento que envolva uma fábrica com características farmacêuticas. É extremamente rigoroso, tá? E tem que ser. Então, quando a gente está fazendo, por exemplo, quando eles estão desenvolvendo um novo suplemento ou uma nova medicação, o tempo médio de passagem por testes desta medicação dentro desse centro de desenvolvimento até que esta droga saia para o mercado, o tempo médio é 2 anos e meio. 2 anos e meio para se fazer todos os testes. Desde o teste de farmacocinética, de farmacodistribuição, de farmacodinâmica, de tudo de uma droga.
de simulação de situações negativas, de simulação de situações com o estômago cheio, com o estômago vazio, a pessoa desidratada, a pessoa hidratada. São tantos testes que são feitos para daí entrar, por exemplo, para testes em humanos. E quando se faz testes em humanos, a gente faz o teste para efeitos a curto prazo, por exemplo, em horas, para efeitos a médio prazo, em dias, para efeitos a longo prazo do uso daquela medicação. Então, meses, semanas e meses de efeitos colaterais que podem vir a partir do uso daquela medicação. Então, tudo por isso que demora 2 anos e meio para liberar uma droga. E quando a gente está falando na liberação de uma droga, a gente está falando o quê? Que as pessoas vão usar, uma parcela da população vai usar essa droga, relativamente pequena, né? A gente está falando assim de drogas comuns. E além disso, a população não vai usar esta droga todo mundo de uma vez ao mesmo tempo. Então você imagina quando a gente está falando numa vacina, que a vacina, qual é o objetivo da vacina? Criar uma resposta imunológica que proteja a pessoa na eventualidade de contato com aquele patógeno, que no caso aí da vacina para o coronavírus é o SARS-CoV-2. Então eu tenho que ter um antígeno, alguma coisa que estimule a minha resposta inflamatória, ou a minha resposta imunológica. Eu tenho que fazer memória dessa resposta imunológica e, ao mesmo tempo, essa resposta imunológica não pode ser com o mesmo poder que a resposta imunológica que o próprio vírus causa, que é o grande problema quando a gente fala na Covid-19. Não é o vírus somente, é a resposta imunológica inflamatória desencadeada por ele, que depende do indivíduo, certo? E a todo momento nós ainda estamos aprendendo a fisiopatologia da doença. Como que vocês vão imaginar que para uma droga eu preciso de 2 anos e meio de testes? Quando que a gente está falando? E, gente, isso não depende do esforço do pesquisador. Porque tem coisas que é só o tempo que vai mostrar qual é o efeito. Isso não depende do esforço, do dinheiro empregado, da tecnologia do laboratório. Isso depende da cronologia do tempo, que a gente não tem poder ainda de acelerar o tempo. Então, como que eu vou saber quando eu estou fazendo essa vacina? Primeiro, a segurança dessa vacina. Eu vou colocar um antígeno que vai me trazer uma resposta e essa resposta vai ser eficiente contra o vírus que vai me proteger no contato contra ele, tá? Primeiro, vai ter que escolher esse antígeno. Segundo, vai ser um antígeno que vai causar essa resposta, mas ao mesmo tempo não vai causar aquela resposta exacerbada que é característica da SARS, que é o grande problema no caso da Covid-19, que é a angústia respiratória do adulto. Então, eu tenho que ter essa resposta imunológica, mas ao mesmo tempo eu não posso ter a resposta imunológica que causa a SARS. Olha o problema, sendo que a gente não sabe ainda todos os aspectos fisiopatológicos desse vírus. Como que eu vou fazer tudo isso numa vacina em tão curto espaço de tempo? E considerando que quando eu for vacinar as pessoas, eu vou vacinar centenas de milhares de pessoas ao mesmo tempo. Então, você imagina se eu estou falando numa resposta adversa em 1% baixo? É baixo, mas na hora... Ai, voltou. Então vamos lá, voltando. Quando eu falo uma resposta de 1% da população de efeito colateral, vocês imaginam que é 1% de centenas de milhares de pessoas tomando ao mesmo tempo. Se a gente ficou com medo dos efeitos hospitalares aí, né, de crash no sistema, de falta de condições hospitalares para atender todo mundo no caso da Covid-19, você imagina quando eu fizer uma vacinação em massa, sem tempo hábil para fazer todas as observações que eu precisaria, e você imagina 1% da população tendo reação adversa à vacina. A gente vai ter sistema hospitalar para atender todas essas pessoas? Então é isso que eu quero que vocês coloquem o pé no chão. Eu não sou antivacina, mas
Tudo na vida, mais uma vez, é equilíbrio. Pé no chão e consciência de que há muito mais na defesa em relação ao vírus do que apenas a vacina. A vacina é um dos métodos. Mas não fiquem pensando vocês que a gente só vai poder sair na rua e ter vida normal quando a gente tiver essa vacina. Porque a gente pode ter um susto com isso, tá? Ou uma decepção, porque essa vacina, de forma segura e eficaz, pode demorar muito tempo para chegar. E não depende dos investimentos feitos, gente. A não ser, e aí eu vou levantar uma coisa, que esta vacina esteja sendo estudada há muito mais tempo. Se ela está sendo estudada há muito mais tempo, há 1 ano, há 2 anos, então quer dizer que já se conhecia esse vírus? Então, assim, deixo para vocês raciocinarem. Tá? Eu não tô querendo, infelizmente, desanimar ninguém. Mas a gente precisa ser responsável. Se uma droga precisa de 2 anos e meio a 3 para ser liberada pela Anvisa, e isso não tem nada a ver com tecnologia, isso tem a ver com o tempo dos resultados dos testes, como que uma vacina que eu vou dar em centenas de milhares de pessoas ao mesmo tempo, eu vou ter essa vacina em 6 meses? Independente da tecnologia do laboratório. Estranho, né? Estranho. Vamos pôr o pé no chão. O que a gente pode fazer, então, que não é a vacina? Vamos esperar. Se Deus quiser, vai dar certo. No momento certo, óbvio. Mas, até lá, o que você pode fazer por você mesmo? Que eu venho falando aqui desde janeiro, desde esse vírus chegar neste país. Eu tenho falado disso. O que eu tenho falado? Empodere o seu sistema imunológico. Escolha o que você vai comer, com consciência, com responsabilidade. Faça exercício físico, module o seu estresse, cuide da sua mente, coma comida de verdade e tenha na mão aí alguns suplementos que podem ajudar, por exemplo, a vitamina D. Se eu tivesse que escolher um, eu ia para a vitamina D. E após início da doença, eu sou a favor do tratamento precoce, sim. E atualmente a minha escolha é a nitazoxanida. Isso porque eu tenho bastante experiência com o uso dessa medicação para parasitoses intestinais e porque eu já tenho aí uma literatura mostrando efeitos antivirais importantes da nitazoxanida. Tá? Com baixa possibilidade de efeitos colaterais. Então, hoje, a minha escolha no tratamento precoce é a nitazoxanida. Não quer dizer que hidroxicloroquina não funcione, nem que ivermectina não funcione, mas o que me convenceu atualmente o uso é a nitazoxanida. Então, o que eu posso fazer em relação a esse vírus? Cuidar da minha imunologia. Vitamina D, vitamina C, exercício físico, modulação de estresse, comer direito, tirar álcool, dormir bem, né? Tudo isso. E os suplementos. E na vigência da doença, cuidar da fase aguda da doença. No meu caso, a minha escolha hoje é a nitazoxanida. Além disso, obviamente, manter a vitamina D, a vitamina C, zinco, tá? A gente tem uma resposta muito boa, graças a Deus. Vamos focar no tratamento, vamos focar na prevenção e deixar que essa vacina venha, se Deus quiser, mas no momento certo, com responsabilidade e com todos os testes de segurança e eficácia feitos realmente no tempo que se espera que sejam feitos. Cuidado com o desespero, tá bom? Um beijo, bom dia para vocês.